Gente, tem um problema aqui de conexão, então continuando a live, hoje a gente vai falar sobre as 5 coisas que pode te atrapalhar, 5 perigos que você precisa prestar atenção, precisa aprender a se reconhecer e aprender a lidar com eles na vida, se você quer ter sucesso, se você quer ter felicidade, se você quer ter prosperidade. Então, assim, você precisa prestar atenção nessas 5 coisas. Eu tava fazendo a live e deu um problema de conexão aqui, mas a gente tava falando com a Sueli. A Sueli, ela tava falando que eu conheci ela no Vigilantes do Peso, né? Eu era orientadora dela. E depois ela fez o programa Fina Vida online e fez o programa Fina Vida presencial. E uma das principais, sempre a gente quer emagrecer, né? Quando a gente tá fora do peso, a gente sempre quer emagrecer. Mas ela tinha uma outra coisa, uma outra demanda, uma outra coisa que atrapalhava ela, que ela tinha medo de dirigir. O carro dela ficava na garagem e ela pedia pra vizinha levar. E aí... Peraí, gente, deixa eu ver o que eu faço com esse menino aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Bora lá! Meu Deus do céu, hoje tá desafiante fazer essa live, tá tendo problema de conexão. Não sei se é a chuva, tá chovendo muito, né? Mas então, assim, aí eu tava falando que a gente tava com a Sueli ao vivo aqui. Se você voltar um stories, tem o trecho que a Sueli tá falando. E ela falando que ela não tem mais problema pra dirigir. Gente, só não pegou estrada ainda, mas porque não teve necessidade. A filha dela mora em Itatiba, se eu não me engano, mas ela não precisou ir até a casa da filha dela. Mas aqui ela vai pra cima e pra baixo, pra todos os lugares e destravou. Mandou os fantasminha ir embora dentro do Afina Vida Experience, que é a imersão ao vivo, e no Afina Vida Online. Gente, isso é, olha, hashtag coração, Sueli. E aí a gente tá no desafio, claro. Gente, a nossa vida não vai ficar mais fácil. A questão é que a gente aprende a lidar com ela. A gente fica mais preparada para lidar com os desafios da vida. Então vamos lá. 5 coisas que a gente precisa prestar atenção para não cair, que pode ser perigoso, que pode fazer com que a gente não atinja as nossas metas, fazer com que a gente não tenha felicidade, por mais que você afine a vida, por mais que você emagreça, por mais que você esteja saudável, se você não prestar atenção nessas 5 coisas, vai tudo por água abaixo. Por isso que você volta, sabe, vai tudo por água abaixo, todo esforço, todo autoconhecimento, tudo vai por água abaixo se a gente não prestar atenção nessas 5 coisas. Então, vamos lá. Se você quiser anotar, pode anotar aí, que verdades serão ditas nessa live. Só pra gente ver aqui, gente, vamos ver quais foram as perguntas que o pessoal mandou, ó. O que te impede de... o que te impede de conseguir... de realizar as coisas para sua vida, de conseguir as metas, sonhos, objetivos. A primeira pergunta, ansiedade. Por que a gente tem tanta ansiedade? Porque a gente tá muito no automático, gente. Muito, muito no automático. E aí a gente acaba com essa ansiedade mesmo. Vamos ver qual que é a outra, ó. A procrastinação. A Sueli tava falando aqui onde? Um dia isso, outro dia aquilo outro. Quando você mentaliza o seu objetivo lá e traça, e aí começa, o seu corpo vai se movendo para aquilo, quando você vê, você entrou na roda de produção, sabe como se fosse uma linha de produção? Isso, aí a gente consegue vencer a procrastinação. Deixa eu ver a outra. Apenas a ansiedade. Não é bonito, gente. Para de falar assim, eu tenho ansiedade. Como se a ansiedade fosse isso aqui, ó. Eu tenho ansiedade. Aí você pega a ansiedade e põe pra dentro de você. Gente, pelo amor de Deus, tira. Tudo que é sentimento ruim, tudo que é emoção ruim, tira de você. Não permite que ela crie raiz em você, não. Tira. Não permita que sentimentos ruins façam raiz
dentro de você, no seu subconsciente, porque o corpo, ele vai encontrar algum lugar para depositar aquilo. Pelo amor de Deus, tô falando por mim. Porque, assim, eu tinha muita preocupação, e aí desenvolvi um cisto do nada, pelo amor de Deus. E aí, na sexta-feira, eu fiz uma sessão com a Karine Schilling, que ela já participou aqui com a gente. E, pelo amor de Deus, gente, não pegue pra você sentimento que não é seu. Não pegue pra você raiva que não é sua, problema que não é seu. Devolve pras pessoas, cada um com seus cada um, tá bom? Deixa eu ver a outra. A procrastinação também. Vamos parar com isso. Vamos colocar na roda para rodar. Então, ó, quais são as 5 coisas que pode matar o sonho? Gente, a primeira é a frustração. Aprender a lidar com frustração. E aí eu falo isso pra gente, não é que assim a gente fala assim, mas eu tenho que mudar, sempre pensar positivo, tal. A questão é você se frustrar. Para pensar positivo, a gente precisa pensar que a gente precisa pensar positivo, certo? Então, se você antes de pensar que você precisa pensar positivo, você já sofreu por aquilo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu recebi bastante mensagem no direct. E aí eu recebi uma mensagem de uma moça que teve como fala? Uma alteração, assim, no trabalho dela, uma alteração no departamento. E ela tava, assim, sofrendo por antecedência. Nossa, o que vai acontecer? Tal, tudo. Eu falei, minha filha, aonde você tá vendo problema? Primeiro. Segundo, por que não fazer essa mudança ser uma oportunidade para você? Como você faz isso ser uma oportunidade para você? Ai, como, né? Como você faz? Você pensa, para e pensa, entendeu? Então, assim, você precisa aprender a lidar com frustração. Você, seus filhos, porque, gente, a humanidade tá sofrendo de ansiedade porque a gente parou de aprender a se frustrar. A gente precisa se frustrar. Então, ó, 2 coisas para aprender a lidar com a frustração. A gente precisa parar de dar importância para pequenas coisas, né? Não sofrer por pequenas coisas, porque 2, elas só são pequenas coisas. Então não sofra por pequenas coisas. A gente precisa sofrer quando a gente tem um problema, sabe? Sim, né? A gente sofreu um luto, alguma coisa assim, sofreu uma perda financeira, alguma coisa, a gente precisa sofrer, sim, mas a gente precisa dar para a coisa o valor que ela tem. Então, assim, não sofra por pequenas coisas, porque elas só são pequenas coisas. Então, a gente precisa lidar com frustração. Outra coisa, como é que eu posso lidar com a frustração? Veio alguma coisa que eu me frustrei? Eu já ensinei aqui numa live que tem lá no YouTube disponível, você mudar a representação da coisa na hora na sua mente. Então, por exemplo, você se frustrou porque hoje tá chovendo, sabe? Aí você olha, se você é uma pessoa visual, você olha e só vê cinza. Mas se você olhar, você vai colorir aquele cinza na sua mente e deixar a imagem bonita. E se você perceber, gente, eu não sei qual a visão da sua janela tal, mas a cidade fica linda quando chove, porque o verde lava os telhados, sabe? Lava as paredes, as luzes, a cidade fica reluzente quando chove, né? Então, assim, antes de se frustrar porque choveu, não é que eu ver o positivo, quando você não precisa nem pensar em ver o positivo, é você não se frustrar, ou você aprender a lidar com a frustração. Então, para você ir para frente, para você conseguir os seus sonhos, você precisa primeiro, são 5, tá? Primeiro, lidar com a frustração. Segundo, você precisa aprender a controlar a rejeição. Todo mundo na vida já ouviu uma palavrinha mágica que chama não. Se você não ouviu, você deveria ter ouvido. Porque quando a gente ouve não quando criança,
a gente aprende. Estou fazendo isso ultimamente, justamente, Nara, porque senão a gente fica louca. Então, ó, controlar a rejeição é a gente tirar a força da rejeição. É a gente entender que aquele não é só mais um passo pro próximo sim. Você já viu bom vendedor, gente? Já viu vendedor bom? Ele não se abala com o não. Ele sai na rua e fala assim, bom, se eu tenho uma média de 10 nãos para eu conseguir o sim, ele já sabe que ele vai falar com 9 pessoas e só na 10ª ele vai conseguir o sim. Mas ele vai procurando esse sim desde a primeira. Isso é muito importante, tá? A gente não precisa assim, vou vender de qualquer jeito, na 10ª eu vou mandar e aí você recebe outro não e aí se frustra. Então, a gente precisa aprender a lidar com a rejeição. A gente precisa lidar com o não. A gente precisa aprender a levar não na vida. Porque cada não que a gente leva faz a gente crescer, faz a gente voltar lá, fazer melhor, ser melhor, rever. Gente, um bolo. Você quer ver uma receita falar não pra você? Quando você faz um bolo, o bolo abaixa. O bolo falou não pra você. Você vai lá e faz de novo. Você vai lá e faz de novo. Toda vez você vai fazer até dar certo. E isso não é só um bolo. Aliás, o bolo não precisa fazer não, tá? Não fica fazendo bolo. Estou usando seus métodos até para beber água. Muito bem. A menina nova com cálculo renal. Passou o Réveillon com cálculo renal porque toma pouca água. Então, assim, vou te perguntar. Quantos nãos você aguenta? Quantos não que você aguenta? Ô, Rogério Intano, seja bem-vindo, Então, assim, ó, o não, a palavra não, ela não tem poder nenhum, né? A palavra não é três letrinhas, N-A-O e um tio. Só isso. A palavra não tem poder, ela tem o poder que você dá para ela. Então, se você dá o poder para a palavrinha não de te derrubar, você vai ficar derrubado no chão. Se você dá o poder para a palavra não de te impulsionar, você vai impulsionar para a próxima tentativa, para a próxima estratégia, para a próxima oportunidade, e aí você cresce, entendeu? Então, assim, a segunda ponto, o primeiro é lidar com a frustração, aprender a lidar com a frustração, e o segundo é aprender a lidar com a rejeição. Porque quando a gente leva um não também, a gente para e pensa sobre o... Eu levei... Qual que é a minha responsabilidade de ter levado esse não? Né? Eu vou dar um exemplo aqui em casa, gente. Muito simples, ó. A gente, mãe fica brigando com o filho para estudar, para estudar, para estudar. Porém, eu falo assim, qual que é a minha responsabilidade nesse não? Né? Eu fui lá, eu dei atenção, eu vi o que, né, tirei dúvida, estive presente o bastante para de repente ajudar a criança a estudar, né? Então, qual que é a minha responsabilidade? Agora, se eu fiz, eu falei, não, eu hoje mesmo fui lá, eles estão lidando com fichário agora, ao invés de caderno. Então, vou lá, peguei o fichário, então, ó, você pode continuar a matéria aqui, tal, né? E aí ela falou assim, nossa, mãe, mas você vai me falar sempre? Eu vou falar até eu achar que eu sou responsável o bastante para ter ajudado, né? Então, assim, a minha parte eu tô fazendo e aí eu fico tranquila. Mas assim, gente, ó, o sucesso está escondido do outro lado de um não. O seu sucesso está escondido do outro lado de uma rejeição. E rejeição pode ser para tudo. Pode ser nos negócios, pode ser na vida, pode ser na família. Né? Se você teve uma rejeição, né, no trabalho, na escola, né, no círculo, se você... levou uma rejeição, um não, pare e pensa qual que foi a minha responsabilidade por ter levado esse não e pega aquele não como um degrauzinho para sua próxima tentativa, tá? Então, assim, da próxima vez que você... E outra coisa, da próxima vez que alguém te rejeitar, você vai lá e muda, dá um abraço na pessoa. Leila, como assim? A pessoa falou não pra mim, eu vou lá e dou um abraço. Dá um abraço. Gente, vocês não subestimem o poder de um abraço. Você fala assim, beleza, eu te compreendo, dá um abraço e depois você só me
conta o poder do abraço, tá? Então, assim, primeira perigo é não saber lidar com frustração. Segundo, não saber lidar com rejeição. E o terceiro, bora lá, controlar a pressão financeira. Controlar a pressão financeira, gente, é outra coisa que desafia a vida de qualquer um. É uma coisa que, assim, de repente você tá super bem e se você não sabe lidar com a pressão financeira, todo o seu planejamento de vida vai por água abaixo, tá? Então, assim, tem um livro muito, muito bacana que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro, eu já comentei sobre ele aqui. Ele é uma história, assim, e ele ensina você pegar o que você ganha. Esmeraldino Vanderlei! Por exemplo, Esmeraldino Vanderlei, meu amigo americano lá de Belo Horizonte, porque ele torce pro América, tá? De Belo Horizonte. Você continua torcendo pro América, Esmeraldino Vanderlei. A gente chama ele de Vanderlei, porque ele não gostava do Esmeraldino. E me conta como que tá as crianças aí, crianças. Se já não é vô, não digo nada. Gente, então assim, ó, como a gente controla a pressão financeira? Se a gente pegar, é uma conta bem facinha desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele era um homem que estava falido, devia para várias pessoas, e aí ele encontrou, tipo, um mestre que passou esses preceitos para ele aplicou isso na vida dele e mudou totalmente a vida, passou a ser o homem mais rico da Babilônia. 10% do que você ganha, você doa. Você doa. E não é quando você tiver rico que você vai doar. Não, você começa doando desde o começo. 10% você guarda para aposentadoria, você investe. Não é que você guarda, você investe. Você coloca isso você vai guardando, aí quando você tem um monte, você compra um terreno e aluga o terreno, aí você começa a aumentar, sabe? Você vai fazendo patrimônio com isso. 10% você usa para diminuir sua vida. E você vive com 70%. Dentro desse 70%, tem que caber financiamento de casa, financiamento de carro, as contas da casa, tem que caber em 70%. Porque os 30%, 10% é para investir, 10% é para pagar dívidas antigas, ele fez isso, e 10% é para doar. Então, quando você faz isso, né, esse é uma lição do livro Continua Americano Sem Neto. Ah, mas tá por dias aí, tá, né? Sei lá, né? As crianças do Vanderlei são tudo assim, juizadinho, né? De fazer as coisas no tempo certo, né? Então, gente, controlar a pressão financeira é outra coisa muito importante se a gente não controla, a vida degringola, tá? Então, recapitulando, a gente precisa controlar a frustração, saber controlar a frustração, saber controlar a rejeição e saber controlar a pressão financeira. Agora pega o quarto aí. O quarto é controlar, gente, a acomodação. Gente, se acomodar, aquele que tem uma frase do Lao Tse, um japonês, chinês, um mestre chinês, boladão aí, ele fala assim, aquele que realizou mais ainda tem todo o futuro para ser realizado. Então, eu achei incrível que teve uma moça que acho que ela tá há 18 anos numa empresa, e ela fez faculdade de pedagogia, e ela quer trabalhar, ela falou assim, mas será que agora eu vou começar a trabalhar, né, com criança, na pedagogia e tal? Eu falei, minha filha, quantos anos você tem? Tem 42. Eu falei, pelo amor de Deus, a vida tá começando agora. A minha mãe começou a trabalhar em escola com 42 e aposentou ano passado com 71 e tá super nova, super bem. Então, assim, gente, também saudades mil, Sami, sua linda. Gente, hoje eu tô tomando um banho de nostalgia aqui. Já apareceu a Sueli por aqui, Sami, a Sueli Bono, a Sami agora, o Vanderlei. Nossa, tô amando isso, tô amando. Amo essa tal de internet que conecta as pessoas e manda mensagem para todo canto do mundo, gente. Amo isso. Então, hoje a gente tá falando 5 perigos que você precisa prestar atenção na sua vida para conseguir
conquistar, realizar os seus sonhos, tá? Então, a gente tá falando dos perigos. Quais são? O primeiro, controlar a frustração. O segundo, controlar a rejeição, quando você recebe um não, tá? Então, quando você se frustra, o que acontece com você? Quando você recebe um não, o que acontece com você? O terceiro é controlar a pressão financeira, aprender de vez, sabe? Ouvir Natália Arcuri, Economirna, todas essas meninas aí que estão dando um show de planejamento financeiro na internet, no YouTube. Natália Arcuri saiu no jornal hoje, uma fofa. E ela é muito engraçada, inclusive, né? Então, assim, aprender a cuidar do seu dinheiro, porque não é o governo que vai cuidar, não é seu marido, sabe? Aprender você cuidar do seu dinheiro. Aprender a ganhar, aprender a economizar e aprender a doar, né? Então, assim, você pode ser um modelo de outras possibilidades para quem é pobre. Assim, mas eu não posso ganhar dinheiro porque dinheiro é sujo, ou porque, sabe, as pessoas que estão ao meu redor não são bem de vida, tal. E o que vão falar? Não vão falar nada, vão falar que você é um exemplo de pessoa que descobriu outras possibilidades e vai inspirar elas a sair da mesmice. E o quarto é controlar a acomodação, gente. Já percebeu assim, ó, enquanto você permanecer verde, você tá crescendo. Quando você amadurece, você apodrece. Então, a gente precisa se manter verde, gente, crescendo. Porque o conforto, ele pode ser uma das coisas mais desastrosas que acontece com você. O conforto, sabe, que um ser humano, a coisa mais desastrosa que a gente pode ter é ficar confortável. E aí fala assim, não, tá bom pra mim, tal. E outra coisa muito, muito importante com relação à acomodação, né, a zona de conforto, é você ficar se comparando, sabe? A comparação é outra coisa terrível, gente. Terrível pra matar sonho. Porque daí você se compara com uma pessoa que tá abaixo de você. E outra coisa, quando você se compara com outra pessoa, você se compara com a pessoa no palco. Você não sabe o bastidor da pessoa. Você não sabe o que a pessoa tá passando lá atrás, ou o que a pessoa passou. E aí, a gente não pode comparar vidas, gente. Não pode. Gente, deixa eu só fechar aqui. Espera um pouquinho. Porque deve ter, os bombeiros estão que deve ter muito alagamento, que hoje choveu que nem gente grande aqui em São Paulo. Então, assim, ó, julga você pelas suas metas. Então, assim, coloca meta pra você, coloca meta pros seus sonhos, e aí você vai julgando você por você, da onde você saiu e onde você tá hoje. O que você conquistou, nunca se compare com outras pessoas, porque senão você se acomoda. Mas aquela pessoa, sabe, ela já assim tá bom, tal. É o seguinte, lembra, se você só cresce quem tá verde, quem amadurece apodrece. Então, assim, todo mundo verdinho aí, tá? Então, assim, ó, preocupe-se com o que você é capaz. Preocupe-se com o que você cria e com o que você quer fazer, né? Tenha metas. E outra coisa, gente, muito importante com relação à acomodação. Se afasta do lixo, se afasta do seminário do papo furado. O que é isso? Sabe, canal do YouTube que você não ganha nada, só eles estão ganhando porque você tá assistindo eles, tá? Novela, sabe, coisas que só te coloca pra baixo, sabe, rodinhas. Então, assim, se afasta do lixo, gente, se afasta do lixo, porque o lixo vai te deixar na acomodação. Já ouviu a história que a pessoa quando você vai pescar como chama aquilo? Caranguejo. Quando você vai pescar caranguejo, você só precisa pescar você pesca um caranguejo, põe no balde. Aí ele vai ficar tentando sair, ele vai com as mãozinhas dele assim, ó, subindo, escalando o balde. Aí você coloca outro, pronto. Não precisa se preocupar que nenhum caranguejo mais vai conseguir sair do balde, sabe por quê? Porque quando um vai escalar, o outro vai lá e puxa ele. Então, observa se você tá num balde de caranguejo, as pessoas estão te puxando para baixo, para a zona de conforto, para acomodação.
Se tiver, se afasta, gente. Se afasta e nutre a sua cabeça com coisa boa, com coisa que expande o seu pensamento, que expande as possibilidades, que dá um show na sabotagem mesmo, sabe? Vai na biblioteca, não quer comprar livro, não gosta de ler livro. Eu não gosto de ler livro assim, ó, online. Eu gosto de ler livro físico, assim, né, ó. Gosto de escrever e tal. Então, assim, se você vai na biblioteca, compra livro, sabe? Vê posts mesmo, assiste live de coisas que te levam pra cima, assiste aulas. Hoje tem tanto conteúdo gratuito. Só eu faço 2 aulas por semana aqui no Instagram. Depois vai pro YouTube, sobe pro YouTube. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal pra você saber quando que tem vídeo novo, tá? Então tem 2 aulas gratuitas toda semana pra você crescer mesmo, tá? Não cresça em coisas pequenas, gente. Não cresça, não, sabe? Não seja a expert de todas as novelas. Não, gente, né? Seja expert de você, de planejamento, de sonho, de vida, sabe? De futuro, né? De vida rica, de vida afinada. E qual que é o quinto? Então, ó, a primeira, saber controlar a frustração. A segunda, saber lidar com a rejeição, saber ouvir não e tirar disso um bom proveito. Terceira, controlar a pressão financeira. Quarta, controlar a acomodação, sair da zona de conforto. E a quinta, sempre dê mais do que você espera receber. Então, assim, se você espera um marido carinhoso, dê carinho. Ah, não, mas é a obrigação dele de me dar carinho. Você é carinhosa com ele? Você dá carinho? Você dá o que você quer receber? Com seus filhos, você dá para eles o que você quer receber? Gente, relacionamento, qualquer que seja, profissional, familiar, amoroso, é uma relação de confiança, é uma relação. Então, você coloca a sementinha, você já, me fala uma coisa, quem é que aí que tem planta em casa? Você já plantou alguma coisa e não regou e deixou pra lá e a planta cresceu? Me conta. Você já, isso já aconteceu comigo, gente, eu já matei muita, como chama aquilo? Violeta. Eu só tinha violeta em casa. E eu falava assim, gente, planta comigo não vai pra frente e tal. E agora, gente, o pouquinho de atenção que eu dou pra planta, o pouquinho de rega que eu dou, sabe? Que presto atenção nelas, que me conecto com elas, elas devolvem, gente. A orquídea flore, sabe? A moreira revitalizou. Elas têm o tempo delas também. O antúrio é tão bonitinho, porque ele dá as florzinhas vermelhas dele, sabe? Uma graça. Então, assim, você tem que plantar a semente e regar e cuidar diariamente para você conseguir, para você receber. E se você não receber, você tem certeza que você deu o que você queria receber. Então, assim, sempre dê mais do que você espera receber. E eu vou falar uma coisa para você. O sucesso, ele não é um pódio, sabe? Ele não é um altar que você tá caminhando para chegar nele. O sucesso é a jornada. O sucesso é a sua caminhada, é a sua vida tem que ser um sucesso. Todo dia. Todo dia você tem que ter o sucesso. Por isso que eu falo assim, gente, escreve. Escreve todo dia. Essa semana eu tive um depoimento de uma cliente que ela falou assim, Leila, é tão incrível. Quando a gente começa a escrever, a gente vai pro dia já com outros olhos. A gente já fala assim, bom, de noite eu vou ter que escrever tudo o que aconteceu de bom pro dia. Então você já levanta procurando o que tá acontecendo de bom pra você escrever no caderninho. Pro caderninho ficar assim, ó, cheinho, ó, tá vendo? Cheinho, ó, tá vendo? Por quê? Porque você já não se levanta arrastando mais. Você se levanta pra viver um dia maravilhoso, pra você ter o que escrever folhas e folhas no caderno, e não só 3 coisinhas. Eu falo pra você escrever 3 coisas que te aconteceu de bom. Porque isso pra você trabalhar com a sua inteligência positiva. E aí, ela me falou isso e fez todo sentido. Ela falou assim, Leila, você já começa a prestar atenção
nas coisas boas, muda o foco. Você não quer mais nem prestar atenção. Tudo negativo que acontece, você pega e põe no cantinho lá da mente. E tudo que é positivo, você põe em evidência. E aí, a mágica acontece, né? A mágica do sucesso, de ter sucesso. Sucesso vira um meio de vida e não um pódio ou um objetivo, sabe? Não, o sucesso é um meio de vida, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma vida afinada, né? O sucesso é uma estratégia de vida. Se você quer ter a estratégia de sucesso na vida, você precisa prestar atenção nesses 5 perigos que a gente tá falando aqui nessa live, tá? Você precisa usar quando você presta atenção nesses 5 perigos, você consegue usar todo o seu poder em forma de responsável e amorosa. Você consegue usar todo o poder que você tem com responsabilidade, com amor e consegue tirar os bons frutos disso. Fez sentido para vocês? Gente, eu preparei essa live hoje cedo, porque eu tava... Nossa, eu vi esse assunto, eu falei assim, gente... As pessoas precisam saber disso. Precisam saber disso. Então, a gente falou aqui... Eu não consigo escrever 3. Sempre está dando 9! Que linda! Parabéns! E me fala, muda a nossa percepção. Na sexta-feira, na live de sexta, a gente falou um pouco sobre o Comitê do Bem-Estar, que são os hormônios do bem-estar no nosso corpo. E escrever é um hormônio, a gente está gerando a dopamina, que é o hormônio das pequenas conquistas. Então, se todo dia você escreve pequenas conquistas, você está gerando dopamina. É um composto bioquímico, né? Um hormônio que está descarregando na sua corrente sanguínea. Então, é muito importante a gente escrever. Então, ó, se você chegou aqui nessa live, ela tá terminando, mas assiste ela desde o começo, ela fica 24 horas aqui no Instagram e depois ela sobe pro YouTube. E a gente falou sobre os 5 perigos que a gente precisa prestar atenção para a gente ter sucesso na vida, que são a gente aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a rejeição, aprender a lidar com a pressão financeira, aprender a sair da zona de conforto, aprender que o conforto é perigoso e a gente dá mais do que recebe, tá? Eu vou colocar esses 5 itens aqui e aí vocês vão me falar qual que é o que você tem que prestar mais atenção, que você tem que qual o perigo que porque o que acontece? Quando a gente não sabe lidar com a frustração, a gente fica ansiosa ou a gente fica deprimida. Quando a gente não sabe lidar com o não, a gente fica indignada e aí a gente ativa os sabotadores e aí a nossa inteligência positiva vai pro saco e aí a gente desconta na comida e a gente fica ansiosa, entendeu? Então a gente precisa aprender a lidar com esses 5 perigos, tá bom? Ninha, sua linda! Deus abençoe que você entrou, pessoal lá de Rio de Contas, muito lindas. Então, ó, muito obrigado. Compartilha essa live, porque ela é muito importante. Então, clica no compartilhar aqui, seja no Facebook, seja no YouTube, seja aqui no Instagram. O Instagram é um aviãozinho assim, ó, que você compartilha a live, tá? E depois eu vou subir. Assiste do começo, porque é muito importante. E a gente teve um probleminha de conexão, mas a Sueli... ela participou do primeiro bloco, então tem 2 blocos de live aqui hoje, tá bom? Uma excelente semana para você e eu quero que você fique de olho essa semana nesses 5 perigos e vai me falando, tá? Controlar frustração, saber lidar com a frustração, saber lidar com a rejeição, aprender a controlar a pressão financeira, né? Então a gente precisa aprender a economizar, a gente precisa aprender a ganhar, a economizar e a doar. A gente entender que conforto, que zona de conforto é uma zona e que não faz você crescer. E a gente aprender a dar mais do que a gente recebe, né? Dar mais. Se você quer receber, dê mais daquilo. Então, se você quer receber amor, dê mais amor. Muito bom! Estava me sentindo maduro, fiquei verde! Amei! Amei, Vanderlei!
Bora, meu filho, bora que tem muita vida ainda pra viver, tá bom? Dá um abraço nesse pessoal aí de Belo Horizonte, um abraço meus amigos mineiros, pras minhas amigas lá da Bahia, do Espírito Santo e desse mundão afora aí que essa internet conecta, tá bom? Sexta-feira tem live e aí a gente vai, conforme for a semana, a gente vai colocar o tema e as surpresas que tá pra vir aí, tá bom? Um beijo!